Olá, muito boa tarde. Vivemos dias de reconfiguração política na Europa. Há aquela que resulta dos processos democráticos, mas também a que alguns tentam pela força das armas, como a guerra que perdura e se agudiza na Ucrânia. Voltamos a ter entre nós a Mendo Castro Henriques, professor universitário, que tem acompanhado o evoluir deste conflito. Boa tarde, obrigado por estar entre nós uma vez mais. Boa tarde. Entretanto, são quase 7 meses desta invasão, deste conflito armado, e não se veem, nem se vislumbram, muito pelo contrário, não se vislumbram soluções nem caminhos negociados para algo que escalou a um ponto que torna muito difícil agora os agressores, aqueles que invadiram, recuarem sem perder a face. Sim, estamos no dia 217 do que pode ser considerado a grande invasão da Ucrânia. A pequena teria sido a de 2014, mas claramente numa fase diferente. A última vez que eu passei por aqui estávamos a constatar o sucesso da contraofensiva ucraniana de Kiev. E agora, nesta fase, estamos a constatar o sucesso da contraofensiva de Kharkiv, que arrancou cerca de 8.000 quilómetros aos territórios invadidos. Mas, antes de ficar bem, ainda vem aí o pior. O Papa Francisco tem sido incansável em apelos à paz, tem levado a cabo tentativas de diálogo, fala-se da sua ida a Kiev, isso ainda não aconteceu. Como é que analisa, como é que vai acompanhando também este posicionamento do Papa Francisco? Sim, os apelos à paz não podem ser outros senão esses que vêm de Roma, mas o Papa sabe que deslocar-se lá não faria a diferença e, portanto, no terreno é sobretudo ao cardeal Krajewski, até agora, que têm sido entregues os apoios e também os contactos com a Igreja grega católica e mesmo a amizade demonstrada às evoluções positivas da Igreja Ortodoxa russa. A própria ONU encontrou uma missão ao focar-se exclusivamente, pode-se dizer, numa missão de paz, que foi a tentativa de criar condições relativamente bem-sucedida para a exportação de cereais e outros produtos indispensáveis dos portos ucranianos. E, portanto, a paz faz o seu trabalho discreto, mas neste momento ainda há muita arma por falar. Este cardeal tem estado, podemos dizer, muito inserido nas situações reais da vida do povo ucraniano. É importante também a Igreja Católica marcar ali esta presença de proximidade? Sim, com certeza, uma vez que é uma situação de refugiados como não houve desde a Segunda Guerra. Possivelmente 7 ou 8 milhões de ucranianos estão refugiados fora do país, 10, 12 milhões, o que é um número ainda mais grave, estão deslocados por causa dos territórios ocupados e, nesse ponto, as organizações, não só da Igreja Católica, estão presentes. Mas também é bom chamar a atenção que o próprio presidente Zelensky, que é de sua origem judaica, aquela região de Kryvyi Rog, tem muitas pessoas dessa naturalidade, a embaixadora, por exemplo, ucraniana em Portugal também é perto dessa região, tem-se mantido equidistante de todas as religiões, o que é um papel muito mais produtivo do que se compararmos com as autoridades religiosas russas, que essas são, como disse o Papa Francisco de uma forma célebre, é um acólito do presidente Putin. É assim que tem acompanhado estes apelos à mobilização por parte do Patriarca Cirilo, da Igreja Ortodoxa Russa? A mobilização é um dilema, é mais um dos dramas, para não dizer mais uma das tragédias em que Putin está metido. Ele próprio se meteu, porque, repara o seguinte, e isso tem sido já suficientemente chamado à atenção, é uma mobilização assimétrica. O regime de Putin foi construído para desmobilizar as pessoas politicamente, em termos correntes, deixá-las no sofá, preocuparem-se com a sua vida e as aventuras externas e alguma repressão muito pontual, a população não se mexe. Ora, o dilema de Putin é que precisa de gente, portanto tem que os mobilizar através dos meios de recrutamento militar, mas se os mobiliza em excesso
então há um contramovimento de revolta, como já estamos a ver, por exemplo, numa das oblastes, ou neste caso é uma república autónoma do Daguestão, que fica lá na ponta sul da Rússia, onde desde há 4 ou 5 dias que há manifestações. Dezenas de milhares de homens, potenciais recrutas, estão a fugir pelas fronteiras da Finlândia, do Cazaquistão, até da Mongólia, não é? Que não é um sítio assim muito agradável para se fugir. E já houve incidentes tão estranhos como tiros em postos de recenseamentos, que tudo indica, aliás, que se vão agravar, porque desde já há meses que os postos de recenseamento são bombardeados com coquetéis Molotov por alguns que chamam o exército social russo, não é? Enfim, depois disputa-se exatamente quem é, mas o mal-estar instalou-se. No início desta nossa conversa, dizia então apreensivo e terminava a sua resposta afirmando que o pior ainda está para vir. Encara o futuro com poucas soluções pacíficas no horizonte? O pior está para vir, mas a meu ver, e no modelo de análise que eu utilizo, o pior está para vir para a Rússia. A Ucrânia tem-se revelado, nós vemos isso comparando os média dos dois países. Os média da Ucrânia mostram, talvez a palavra-chave seja confiança, vamos chamar-lhe assim. Naturalmente, há uma dose de propaganda nessa confiança, nos números que transmitem, mostra contenção por parte dos governantes. Nós não vemos os governantes ucranianos a darem mensagens de ódio à Rússia, o ministro Kuleba, o presidente Zelensky, e, sobretudo, uma pessoa que aparece muito pouco, mas que é os heróis da guerra, o general Zaluzhny, e que tem planeado e conseguido estas vitórias, desde que, aliás, previstas, desde que ele, em 17 de julho de 21, substituiu o antigo comandante e, portanto, há uma perfeita sintonia entre os cargos políticos, ministros da Defesa, e os cargos operacionais, chefes de Estado-Maior. Quando passamos à Rússia, não existe nenhuma dessa sintonia. E os média russos, depois toda a gente percebeu que a palavra determinante é o ódio, o ressentimento, o que significa medo nos bastidores. E, portanto, vai ficar pior na Rússia, porque a Rússia agora passou a estratégias defensivas. A primeira é a mobilização, que vai passar em muitos 100 mil, não é? Porque os termos do RUCAS são termos muito ambíguos. Na Rússia é quase tudo ambíguo para depois poder escolher a direção, a pravda que convém, não é? E, portanto, vai haver muita carne para canhão, não é? É uma velha expressão utilizada a propósito das tropas de Napoleão pelo famoso escritor francês Chateaubriand, foi o primeiro, La Chair à Canon. Portanto, vai haver muita gente que, infelizmente, tragicamente vai morrer, até porque os materiais são poucos, porque não têm proteções Kevlar, não têm capacetes, recebem AK-47 enferrujadas. Sabemos tudo isso porque, de facto, a transparência das redes é grande. E, ao mesmo tempo, os referentes que terminaram ontem, não é? Que são uma paródia, não é? Ninguém leva a sério. Referentes com 97% de votos a favor, já se sabe que não é sério, não é? Até pode ser que haja 97% da urna de votos a favor. Como é que eles lá chegaram é que é outra questão. É outra manobra defensiva para que, eventualmente, possa ser declarada a lei marcial nesses territórios e, portanto, mobilizar ainda mais gente. A última manobra defensiva, e aí é o que é pior, são as armas nucleares, sobretudo as armas nucleares táticas, mas isso é o departamento. A Rússia que entra neste conflito em fevereiro com uma tentativa de alargar ou restaurar os seus territórios de outrora, entende que corre agora o risco de alguma desagregação interna mesmo? O modelo de análise que eu sigo e que está neste livro agora reeditado, não é, do Amanhã, outro dia, é de que a Rússia continua a ser, foi sempre um império colonial. Para nós portugueses é talvez mais simples ainda perceber do que para outros europeus. Só que nós estamos habituados a impérios coloniais ultramarinos, ou seja, há mar pelo meio. Na Rússia não há mar, há estepes. E, portanto, dá uma sensação de continuidade. Mas, de facto, uma coisa são os 80% de russos étnicos que vivem em menos de 20% do território europeu, e é uma proporção quase inversa, e os outros são cerca de 20% de russos que são chechenos, ou melhor, que pertencem à Federação Russa, mas que são
chechenos, tártaros, daguestanas, são mais de 20 ou 30 etnias, com línguas próprias, umas delas islâmicas, não é? Há até um oblasto judaico. A Rússia é realmente um império multiétnico e multicontinental, como eles não se cansam de dizer, mas, olhando o grande prazo, e isso é que interessa, para além daquela análise pontual das operações, é um império que está a perder. Em 91 teve uma grande redução, não é? Com o fim do Cazaquistão, já não falo destes países da Europa da Cortina de Ferro que se foram embora, que esses russos nunca eram, mas o fim da própria Ucrânia, não é? O fim do Cazaquistão e agora outros territórios, como se está a ver pela mobilização, não é evidente que continuem para sempre na Federação Russa. Este livro, Amanhã é Outro Dia, começou a acompanhar este conflito quando ele começou. O que é que o levou também a este interesse permanente em redor do que se está a passar naquela região da Europa, também ao ponto de ir colocando no papel e escrevendo e relatando este acontecimento? Bom, eu tinha sido, durante alguns anos, diretor do Departamento de Defesa do Ministério da Defesa Nacional. Não são assuntos estranhos para mim e, de uma forma mais focada, dirigi as chamadas, os estudos militares, estudos de batalha militar. Então, para nós que estamos nesta área, que sabemos ler mapas militares, podemos estar no escuro durante 3, 4 dias, mas depois, se houver informação em fontes abertas, pois outra coisa são as fontes que não são públicas, claro, mas nas fontes abertas e com bons interlocutores, consegue-se perceber as tendências de fundo. E, de facto, a partir de fins de fevereiro percebia-se que, não, a Rússia ganhar não consegue, porque o que ela tem é um exército soviético reformado, preparado ou para operações de policiamento, e não é por acaso que se chama, ainda se chama Operação Militar Especial, não é uma guerra ainda, enfim, tecnicamente, isso tem muitas implicações, sobretudo para não haver mobilização, essa parte está um bocadinho ultrapassada agora, ou então para operações nucleares, daí serem tudo operações de guerra nuclear, ou seja, muitos tanques, toda a gente dentro de veículos blindados para poderem evoluir num teatro contaminado. Ora bem, esse exército foi, graças à grande coragem, às novas técnicas dos ucranianos, foi completamente derrotado em Kiev, em Chernihiv, em Sumi, o norte, não é? Mas hoje em dia as pessoas já viram tantos mapas que é fácil perceber, é no norte, não é? Isso tem a ver muito com o que se chama, há termos técnicos para isso, não quero aborrecer, mas muitos deles vêm do vocabulário militar alemão, Auftragstaktik, isto é, a iniciativa. Quando morre um tenente russo, os 30 soldados ficam a olhar um para os outros, mas o que é que se faz? Não há sargentos? Bem, possivelmente fogem. Quando morre um tenente ucraniano, o sargento agora sou eu que mando. E se morrer o sargento é o cabo, e se morrer o cabo é o soldado mais velho. Isto também tem a ver com o espírito de responsabilidade que existe do lado ucraniano e que é dado pelo regime mais democrático, com defeitos, mas com democracia, enquanto que do lado russo são 70 anos de marxismo e 30 anos de capitalismo selvagem que tornaram uma população completamente irresponsável e, portanto, quando o chefe não manda, não se faz nada. É importante, há aqui, digamos, há todo um risco envolvido, mas há em tudo isto também alguma dimensão pedagógica para uma Europa que tinha como dado adquirido que a paz era uma conquista que nunca iria acabar e vivia tudo muito tranquilo e sereno. Pode-se retirar sempre ensinamentos destas situações de crise? Se não morrermos, sim, isto é. Já com o Covid havia uma frase um pouco infantil que é o vai ficar tudo bem, não é? O que servia a populações adultas não é ensinamento nenhum e viu-se que era uma frase falsa, não é? Uma vez que, na verdade, o Covid nem desapareceu completamente, diminuiu muito a sua letalidade. Quando foi a guerra, a ideia, não, ou a Rússia ganha logo, ou então, depois passaram pelo 80, isto é para sempre, essa é uma guerra de muitos anos, que é outra maneira de dizer que não interessa pensar no assunto. Nós nunca pensámos assim. Os estudos, a especialização e, sobretudo, muita atenção e muitas horas, até altas horas da noite, a ver o que é que se passava, pelo menos naquele primeiro mês e meio, não é?
As crónicas deste livro vão até 24 de maio, depois eu tive que entrar em conferências internacionais e assim, e agora retomei nesta nova série, uma nova série com a contraofensiva de Kharkiv. E isto passa-se num jornal muito discreto online chamado Jornal de Oleiros, mas a internet é igual para todos, não é? Portanto, estão ao dispor de todos no www.com Jornal de Oleiros. E elas foram selecionadas. E neste momento, aquela palavra que todos sabem que é a escalada, não é? E que mais uma vez foram os alemães e a guerra sabem muito, não é? Foi inventada pelo general Clausewitz, não é? Chamada atenção para os extremos, que em qualquer momento pode ocorrer numa guerra. Isto é, a guerra é sempre violência, a guerra é sempre destruição. E se não há intervenções para a paz, se não há intervenções para diminuir, a tendência da guerra é subir, é sermos mais fortes que o adversário, é lançar uma bomba com mais potência, é conquistar mais uma cidade. Neste momento, uma vez que estamos na contraofensiva ucraniana, quer no sul, Kherson deverá resistir mais, eu diria, ninguém faz previsões absolutas, mas 2-3 semanas e vai cair, porque são territórios muito difíceis de abastecer com o rio Dnieper pelo meio, e está na contraofensiva agora no norte. Kharkiv já está reconquistado e agora já a ratar, digamos assim, o norte de Lugansk, onde acabam de se fazer estes referendos de paródia. Portanto, a guerra vai continuar muito forte nos próximos dias e semanas. Para a União Europeia, que tinha vivido, antes do início da guerra, esta separação da Inglaterra, este Brexit, que andava um pouco também à deriva no sentido de uma liderança mais firme e de objetivos mais comuns, esta situação também de coesão em relação à defesa de valores e à declaração de sanções em relação à Rússia, veio-lhe dar uma coesão que se calhar não tinha? Trabalhar essa coesão? É aquela imagem que se diz que uma bicicleta anda melhor, mais depressa do que devagar. Uma bicicleta muito devagar, a bicicleta está sempre quase a cair, as rodas vão para o lado, é muito difícil andar devagar de bicicleta. A crise obriga a bicicleta europeia a andar um bocadinho mais depressa, não é? E, de facto, até agora, com as exceções já conhecidas, não é? E os presumidos implicados, não é? Como seja a Hungria, que sempre teve muitas dependências da Rússia e da União Soviética, a Polónia, que é absolutamente pró-Ucrânia, mas que tem problemas graves de perseguição à imprensa e de independência dos tribunais, não é? Os dirigentes principais, neste caso, ou seja, a França e a Alemanha, que é o centro da União Europeia, por muito que a imprensa goste de dizer que eles, vou empregar uma expressão popular, fazem ronha, não dão logo, quer dizer, fazem-se caros no apoio, quando vamos aos números não é bem assim. A Alemanha é o quarto fornecedor militar da Ucrânia, não é? E dos poucos que têm uma missão militar permanente, não? O general Krödling. E é uma Alemanha nova. O que acontece é que já não estamos a falar daqueles generais e oficiais nazis que eram aproximando. É uma Alemanha que sabe que não se pode desamarrar da Europa, que só pode fazer aquilo que a Europa quer, que tem ainda alguma relutância. E que já decidiu investir mais em defesa para o futuro. E que já duplicou, foi logo em 27 de fevereiro, o chanceler Scholz duplicou, no fundo, os seus fundos. Sabemos que vai haver novas forças armadas, mas o que sabemos também é que elas vão ser postas ao serviço da Europa. Não estamos a falar de expansionismo. Não creio que estejam a despertar fantasmas expansionistas na Europa. O que continua a acontecer é o expansionismo de Putin. Voltando ao livro, estamos quase no fim. Amanhã é outro dia. Podemos ver neste título alguma réstia de esperança, de acreditar que o amanhã poderemos sempre acreditar que será diferente para melhor? Há um autor que é indispensável ler. Ele foi primeiro-ministro da Rússia, infelizmente morreu muito jovem. Ele veio a Portugal, conhecia bem Portugal, conhecia o que tinha sido a guerra colonial, Igor Gaidar, e que escreveu um livro sobre o fim do Império Russo. E Gaidar, ao chamar a atenção que durante muitos anos a Rússia dependia do petróleo,
escreveu um dos capítulos sobre a maldição do petróleo. Ele disse: a Venezuela é rica? Não é, e tem petróleo. A Nigéria é rica? Não tem, nada em petróleo. A Líbia é rica? Já não era, e nada em petróleo. Os economistas conhecem muito bem isto, que é ter um só recurso e depois não fazer nada dele. Quando a Arábia Saudita descobriu o petróleo, o Sheikh Yamani, um dos homens mais inteligentes do século XX, disse: pois foi bom, mas se fosse água era melhor. Ora bem, esta ideia de que há oligarcas, isto é, significa que a economia russa está condenada a prazo. Já estava. A guerra até pode ser desencadeada por Putin, sabendo da condenação da economia russa, e irá à procura de territórios e de soluções económicas naquelas terras riquíssimas em minerais e em agricultura, não é? Portanto, é um golpe desesperado. E essa condenação económica da Rússia está feita porque não se pode depender só do gás, do petróleo, das terras e não ter produtos para vender, que é a situação dramática que a Rússia vive. E, portanto, a médio prazo, Putin está condenado, digamos que ele já perdeu a guerra, ainda não sabe qual a batalha que perdeu. Então está a tratar estas defensivas. Vamos então acreditar que este amanhã, outro dia, possa esse dia ser melhor. Obrigado por ter estado aqui hoje entre nós. Obrigado, Henrique. Nós ficamos por aqui, agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.